Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 15, diagramas de força cortante e momento fletor. Viga. Vigas são elementos retos, longos, que submetidos a cargas perpendiculares ao seu eixo longitudinal. Nós vamos dimensionar as vigas, e para dimensionar as vigas é necessário conhecermos todos os esforços cortantes em todas as seções, todos os momentos fletores em todas as seções, e achar os valores máximos dos esforços cortantes e dos momentos fletores. Essas vigas podem ser classificadas de acordo com os seus apoios. Nós temos uma viga, por exemplo, biapoiada, olha a figura. Nós temos viga em balanço, uma viga em balanço e apoiada. Para dimensionarmos essas vigas, nós vamos precisar fazer o diagrama do momento fletor, o diagrama do esforço cortante. Para isso, nós vamos fazer uma convenção de sinais. Convenção de sinais para o momento cortante, momento fletor, para esforço cortante. E estipularmos funções, as funções do momento, as funções do cortante. E para isso, depois dessas funções, nós vamos plotar os gráficos do momento fletor e os gráficos do esforço cortante. Observe a figura. Temos aqui uma figura com a carga distribuída, variando. Forças concentradas, F1 e F2, momentos M1 e M2. E vamos pegar aqui um elemento dessa viga, um comprimento dx dela. À esquerda nós temos um cortante V, à direita um cortante V mais dV. À esquerda um momento M, à direita um momento M mais dm. E aqui a carga distribuída suposta constante, porque o elemento dx é muito pequeno, então essa carga aqui quase que não varia. Vamos fazer o somatório dos momentos, adotando o sentido anti-horário como positivo. Momento em relação ao ponto A, neste pontinho aqui. Observe que nós teremos menos m, porque está no sentido horário. Menos v vezes dx, que é a distância, o braço desse momento, negativo, que é no sentido horário em relação ao ponto A. Esta carga aqui produz um momento aqui que é desprezível. Essa carga, o valor dela é Q vezes dx, que é a área desse retângulo. Q vezes dx é a força concentrada, devido a essa distribuição de carga. Vezes o dx sobre 2, que é o ponto de aplicação dela é na metade, vamos dar um diferencial de segunda ordem, que vai ser desprezível. Portanto, o momento dessa carga distribuída em relação ao ponto A, nós vamos desprezá-lo. O momento mais m, sentido anti-horário, e o dm no sentido anti-horário. Temos aqui a equação do equilíbrio de momento em relação ao ponto A, simplificando, v vezes dx é igual a dm. Temos então que dm dx é igual a v. A derivada do momento na direção x nos dá o esforço cortante, ou o momento é integral de v dx. Fazendo agora o somatório das forças em y igual a zero, teremos mais v menos q dx, que é essa área desse retângulo, carga distribuída, pode ser trocada por uma força concentrada, cuja área desse gráfico, desse retângulo, menos o v para baixo, menos o dv. Temos aqui a equação de equilíbrio. Simplificamos, temos que menos q dx é igual a dv. Portanto, dv dx é igual a menos q. Derivada do cortante na direção x é menos a carga distribuída q. Ou o cortante é menos a integral de q dx. Portanto, se temos um momento, derivamos e chegamos no cortante. Derivando, chegamos na carga distribuída com o sinal trocado. E a volta é feita integrando. A convenção de sinais usada para esse diagrama. Vamos mostrar o sentido positivo. Os sentidos positivos são os seguintes. Se a carga for distribuída e estiver para cima, ela é positiva. Logo, estiver para baixo, é negativa. O esforço cortante. O cortante, se nós tivermos um cortante aqui, que a tendência dele é girar no sentido horário, ele é positivo. Então, veja aqui, ó, esse cortante é positivo e esse cortante é positivo. E o momento fletor, se for um momento fletor que vai fletir a viga de tal modo que a parte de cima fica contraída e a parte de baixo esticada, a parte de cima sob compressão e a parte de baixo sob tração, esse momento vai ser positivo. Preste atenção para essa convenção de sinal, porque essa convenção que deverá ser usada para a construção dos diagramas de momento fletor e de esforço cortante.
Exemplo de número 1. Desenhe os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga mostrada na figura. Temos uma viga de 4 metros de comprimento, biapoiada, com a carga distribuída de 3 kN por metro. Essa carga distribuída pode ser trocada por uma carga concentrada de 12 kN, onde esse 12 é a área do retângulo. 3 vezes 4, 12. E o ponto de aplicação dela é bem no centroide desse retângulo, ou seja, bem na metade. Por simetria, as reações de apoio, lado esquerdo e lado direito, vão ser iguais, e a soma tem que dar 12, portanto 6 kN e 6 kN. Vamos agora fazer um corte aqui na seção numa posição X qualquer. Olha o diagrama de corpo livre. Quando fazemos esse corte, nessa seção que nós fizemos esse corte, nós vamos colocar um momento fletor V aqui, ó, no sentido positivo. Aqui, lembrando, sentido positivo, a convenção de sinais do momento fletor é aquele que tem de girar a barra de tal modo no sentido horário. E o momento fletor também positivo, ó, colocamos o sentido positivo, que é aquele que tem de fletir a barra de tal modo que as fibras superiores ficam comprimidas e as inferiores ficam tracionadas. A distribuição de carga. Essa distribuição de carga, observe, nós temos uma distribuição de carga que é retangular. Então, aqui vai ser a área trocando, né? A distribuição retangular aqui por uma força concentrada que vale 3x. De onde que é 3x? É 3, que é a carga distribuída, vezes o comprimento aqui, que é x. Então, 3 vezes x, 3x. E o ponto de aplicação é o B1, centro de gravidade desse retângulo, centroide, que vai dar x sobre 2, a metade. Tá vendo esse retângulo? E aqui nós temos o esforço de 6. Aplicando as equações, então, de equilíbrio, né, teremos o seguinte. Somatório das forças em y igual a 0. Somando as forças em y igual a 0, adotando o sentido positivo para cima, então nós teremos, olha, mais 6, que é essa força positiva para cima, menos 3x, 3x para baixo, negativo, e menos o cortante V, tá para baixo, igual a 0. Então aqui nós achamos a expressão para o momento cortante em qualquer posição x, 6 menos 3x. Vamos fazer agora somatório dos momentos. Somatório dos momentos em relação a essa extremidade esquerda. Essa força não produz momento. Esse momento está no sentido anti-horário, é positivo. Essa força V cortante que nós achamos, que é 6 menos 3x, ela vai produzir um momento no sentido horário em relação à extremidade esquerda, logo é negativo. Então vai ser o valor dela, negativo, né, menos 6 menos 3x, que multiplica x, que é a distância dela até a extremidade esquerda. Esta força também produz um momento negativo, vai ser menos 3x vezes x sobre 2. Aqui nós temos a expressão. Desenvolvendo essa expressão, achamos a função do momento, que é menos 1,5x² mais 6x. Observe que nós fizemos o somatório do momento para x igual a 0. Se nós tivéssemos feito o somatório dos momentos, por exemplo, para x igual a x sobre 2 aqui no meio, o resultado seria o mesmo. Vamos ver? Olhem só, teríamos momento positivo, m, sentido anti-horário. Essa força de 6 em relação ao ponto central aqui, ó, no meio, o momento dela é no sentido horário, então vai ser negativo, menos 6 vezes x sobre 2, ó, menos 6 vezes x sobre 2. E essa força aqui, o momento dela também é negativo, vai ser menos 6 menos 3x, que é o valor dela, vezes a distância dela até a metade, que é x sobre 2. Desenvolvendo toda essa expressão, chegaremos na expressão do momento, que é idêntica à anterior. Ou seja, você poderia fazer o somatório de momento em qualquer ponto. Vamos testar mais um? Aqui para essa extremidade direita, quando x igual a x. Ó. Nessa extremidade direita, fazendo o momento em relação a essa extremidade direita, nós teremos mais mx, sentido anti-horário positivo, menos 6 vezes x, sentido horário negativo. 3x vezes x sobre 2, sentido anti-horário positivo. Desenvolvendo essa expressão, chegaremos na expressão do momento, que é idêntica. Ó. Portanto, qualquer ponto que você fizer o somatório do momento, você vai chegar sempre na mesma expressão. Obtivemos a expressão, então, do esforço cortante e da função do momento. Vamos agora plotar os gráficos. Isso aqui é uma equação de uma
uma reta decrescente. Então, para x igual a 0, o cortante é 6. Para x igual a 4, substitui aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 6 menos 12 dá menos 6. E para x igual a 2, o cortante é 0. Então, aqui está a reta mostrando todo o esforço cortante em todas as seções da nossa viga. Vamos plotar agora a função do momento, que é uma parábola, ó, de segundo grau, de boca para baixo. Observe que o momento vai ser 0 quando x é 0 e o momento vai ser 0 quando x é 4. Ó. 6 vezes 4, 24. 4 ao quadrado, 16. Vezes 1,5, 24. Menos 24 mais 24, 0. E para x igual a 2, o momento é máximo. 2 ao quadrado, 4. Vezes 1,5, 6. Menos 6 mais 24, né? Aqui x igual a 2, ó, 2 vezes 6, 12. Então vai dar 2 ao quadrado, 4, vezes 1,5, 6. Menos 6 mais 12 dá mais 6. Olha o momento aqui, mais 6 positivo. E é máximo. Observe que a derivada do momento em relação a x nos dá o esforço cortante. Significa dizer que a inclinação da reta tangente nos dá a cortante. Veja que aqui, ó, se traçarmos uma reta tangente, ela tem inclinação positiva, por isso que o cortante é positivo. Onde o momento é máximo, a inclinação da reta tangente é 0, por isso que o esforço cortante é 0. E no lado direito, a inclinação da reta tangente aqui é negativa, por isso que o esforço cortante é negativo. Observe também que se derivarmos a função do momento, ó, menos 1,5 x ao quadrado, se derivarmos vai dar menos 3x. E aqui, derivando, dá 6. Menos 3x mais 6 é do esforço cortante. E se derivarmos o esforço cortante, ó, derivada de 6 é 0, derivada de menos 3x é menos 3. Vai dar menos a carga concentrada. Foi as relações que nós achamos anteriormente. Vamos agora fazer um exemplo de número 2. Desenhe os diagramas de força cortante e momento para a viga mostrada na figura. Uma viga em balanço com a distribuição triangular de carga, onde aqui vale 2 kN por metro. E essa viga tem 3 metros de comprimento. Fazendo o diagrama do corpo livre, essa distribuição de carga poderemos trocar por uma carga de 3 kN concentrada, que é igual à área desse triângulo. Vai ser 2 vezes 3, 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse 3 é a carga concentrada devido a essa distribuição de carga. E o ponto de aplicação dela é o centróide desse triângulo. E sabemos que o centróide do triângulo dista 1/3 da altura da base. Ó. Tá, aqui nós temos a base, 1/3 de 3 é 1. Então, a distância dela, dessa base aqui, desse triângulo, vale 1 metro. Esse 1 metro. Logo, essa distância aqui vale 2. Está em equilíbrio. Então, se nós temos 3 kN para baixo, a reação de apoio aqui vale 3. Se o momento desta força é 3 vezes 2, 6, esse momento aqui tem que ser 6. E olha, o sentido dele equilibrando o momento, esse outro. Então, achamos nessa extremidade esquerda, nós achamos o momento que atua aqui e a reação de apoio. Vamos agora fazer um corte numa posição X qualquer. Quando fazemos esse corte, observe, se aqui é 2, aqui vai ser W. E existe uma relação, ó, 2 está para 3, assim como W está para X. Ó, fizemos o corte numa distância X. Se 2 está para 3 e W está para X, podemos escrever que W é 2/3 de X, onde W é a distribuição de carga aqui nesta seção, que vale 2/3 de X. E esta distribuição triangular pode ser trocada por uma força concentrada. Força essa cujo valor é a área desse triângulo. Vai ser 2/3 de X vezes X dividido por 2, que resulta em X ao quadrado sobre 3. E o ponto de aplicação dela é 1/3, é o centróide do triângulo, é 1/3 da altura dele, é 1/3 de X. Essa distância é 1/3 de X, logo essa outra é 2/3 de X. Aplicando as equações da estática, somatório das forças em Y é 0. Teremos mais 3, esse cortante, menos x² sobre 3, que está para baixo, e menos o V.
Daqui, então, obtemos a função do esforço cortante, que vai ser 3 menos x² sobre 3. Veja que é uma função do segundo grau. Fazendo agora somatório dos momentos em relação ao ponto x, vou adotar em que ponto? Posso adotar esse ponto, esse aqui, eu vou colocar o somatório dos momentos nesse ponto aqui, ó, nessa extensão onde eu fiz o corte. Então vai ser, ó, 6, que já temos esse momento, sentido anti-horário positivo, ó, mais 6. 3 vezes x, negativo, está no sentido horário. x² sobre 3 vezes 1/3 de x, ó, x² sobre 3 vezes 1/3 de x, positivo, porque o momento dessa força em relação a essa extremidade direita tende a girar a viga no sentido anti-horário, que é positivo, mais o momento m. Veja que essa força não produz momento aqui nessa seção. Daí nós temos a função do momento, menos x³ sobre 9 mais 3x menos 6. Observe que se derivarmos o momento, chegamos no esforço cortante. Plotando, então, o gráfico do esforço cortante, que é uma equação do segundo grau. Quando o x é 0, o cortante é 3, positivo. E quando o x é 3, ó, 3², 9 dividido por 3, 3. 3 menos 3, 0. Um esforço cortante é 0. Teremos, então, uma parábola de boca para baixo. Olha só, esse é o diagrama do esforço cortante para essa viga. Plotando agora a função do momento, é uma equação do terceiro grau, é uma curva, tá? Negativo, ó, olha só. Então, isso aqui vai dar, para x igual a 0, o momento é menos 6. E para x igual a 3, vai ficar 3². 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, dividido por 9 dá 3, então vai dar menos 3. Com menos 6 dá menos 9. 3 vezes 3, 9. Menos 9 com 9 dá 0, o momento é 0. Então dá esta curva, ó. Essa curva aqui é a equação do terceiro grau. Então nós temos o diagrama do esforço cortante do momento fletor. Veja que aqui nós teremos o máximo cortante e aqui o máximo fletor. Observe também que derivando o momento, chegamos no esforço cortante. E derivando o esforço cortante, ó, vai dar menos 2x sobre 3. O x vale 3, menos 2 vezes 3² sobre 3, a derivada, vai dar menos 2. Então, batendo a teoria. Exemplo de número 3. Desenhe os diagramas da força cortante e do momento fletor para a viga mostrada na figura. A viga de 10 metros de comprimento está com um apoio móvel em A, ou seja, só tem restrição na vertical. Em C nós temos um apoio fixo, restrição na vertical e na horizontal. Como não tem nenhuma força na horizontal, essa restrição vai valer 0. Uma carga distribuída de 5 kN por metro ao longo de 5 metros, uma força concentrada de 15 kN bem no meio da barra e um momento fletor no sentido horário, que vale 80 kN vezes metro. Fazendo-se o diagrama do corpo livre, as reações em A, VA, em C, VC, a carga distribuída podemos trocar por uma força concentrada de 25 kN, que é igual à área desse retângulo, 5 vezes 5, que dá 25, e o ponto de aplicação dela no centroide desse retângulo. Se ele tem 5 metros, o centroide é bem na metade, que é 2,5. Então, essa distância aqui é 2,5, logo essa distância será de 7,5. Somatório das forças, aplicando as equações da estática, somatório dos momentos em relação ao ponto A. Tem que ser 0, está em equilíbrio, então vai ser menos 80, sentido horário, negativo. Menos 15 vezes 5, sentido horário, negativo. Menos 25 vezes 7,5, sentido horário, negativo. Mais VC vezes 10, sentido anti-horário, positivo. Arrumando, chegamos que a reação em C vale 34,25 kN. Somatório das forças em Y igual a 0. Teremos mais VA, menos 15, menos 25 e mais 34,25 igual a 0.
resultando em VA igual a 5,75 kN. Lembrando que se algum desses valores tivesse dado negativo, é porque o sentido dessas forças teria um contrário, bastaria corrigir. Achamos então as reações de apoio. Vamos agora fazer um corte. Aqui as reações de apoio, 34,25 e 5,75. Vamos fazer um corte agora no trecho AB. Temos que tomar o cuidado que devido a essa força de 15 vai ter uma descontinuidade. Então nós temos que analisar essa viga primeiro no trecho AB e depois no trecho BC. Analisando no trecho AB, faremos um corte aqui entre A e B e chamaremos a distância dessa seção até o ponto A de x1. 5,75 é reação em A. Temos esse momento que foi dado. Aqui onde fizemos o corte na seção, nós vamos colocar o esforço cortante para baixo, porque ele é positivo. Por quê? Aqui entra a convenção de sinais. Cortante, tentando girar a viga no sentido horário, ele é positivo. Momento, também vamos colocar o momento no sentido positivo. Por quê? O momento que tenta fletir, curvar a viga, de tal modo que a parte de cima fica sob contração, compressão, e a parte de baixo tracionada, esse momento é positivo. Então aqui entra já a convenção de sinais, vamos começar a entrar com os valores positivos. Fazendo a equação da estática para esse trecho AB, onde o x1 varia de 0 a 5, somatório das forças em y igual a 0. Então vai ser 5,75 positivo menos V negativo. 5,75 é o resultado, um esforço cortante constante. Somatório dos momentos, sentido anti-horário positivo. Ó. Esse aqui é horário, sentido anti-horário negativo, positivo, logo sentido horário negativo, menos 80. 5,75 vezes x1, estamos fazendo um somatório do momento em relação aqui a essa seção onde nós fizemos o corte. Então vai ficar menos 80, menos 5,75 vezes x1, mais m. A força V não produz momento nessa seção. Temos então a expressão do momento, isolando mx, vai dar 80 mais 5,75x1. Observe que se derivarmos o momento, nós chegamos no cortante. Ó. Então, por enquanto, está tudo certo. Vamos agora fazer um novo corte, agora no trecho BC, e chamaremos a distância desse corte nessa seção até o A de x2. Olha a carga distribuída. Ó. Essa carga distribuída poderá ser trocada por uma força concentrada de 5 vezes x2 menos 5. É a área desse retângulo. Esse lado vale 5 e esse comprimento aqui vale x2 menos 5. Observe a figura, ó, x2 menos o 5. E o ponto de aplicação dela é o centroide, que é a metade de x2 menos 5. Ó, x2 menos 5. Equações da estática. Nesse trecho, onde o x2 varia de 5 até 10, somatório das forças em y igual a 0. Então, ó, mais 5,75 menos 15 menos 5 vezes x2 menos 5 menos Vx igual a 0. Isolando Vx, teremos a expressão para o cortante nesse segundo trecho. Vx é igual a 15,75 menos 5x2. Somatório dos momentos igual a 0, sentido anti-horário positivo. Este momento está no sentido horário negativo, menos 80. 5,75 vezes x2, negativo. Veja que nós estamos fazendo o somatório dos momentos em relação a essa seção. 15 vezes 5 menos x2 menos 5, positivo, que o momento dessa força em relação a essa seção está no sentido anti-horário. Essa força concentrada também o momento é positivo, vai valer 5, que multiplica x2 menos 5, vezes a distância, que é x2 menos 5 sobre 2. Olha aqui, ó, 5, x2 menos 5, que multiplica a distância, que é x2 menos 5 sobre 2. Arrumando toda essa expressão, isolando o mx, teremos a expressão do momento. Observe, se nós derivarmos essa expressão, nós vamos chegar no cortante. É uma das maneiras de a gente saber se está correto. Derivada de 92,5 é 0. Derivada de 15,75x2 dá 15,75. Esse resultado aqui. Ó. Derivada de menos 2,5 x2 ao quadrado dá menos 5x2. Olha. Então,
também está correto. Achamos as expressões para o cortante e para o momento nos dois trechos. No trecho de 0 a 5 e no trecho de 5 até 10. Agora basta plotarmos. E mais uma vez, confira que a derivada do momento dá o cortante e a derivada do cortante negativa dá a distribuição. Aqui no primeiro trecho, no trecho AB, o cortante é positivo e constante, ó, 5,75. No segundo trecho, o cortante é linear, ó, a função é linear, decrescente, e começa no menos 9,25. Por quê? Basta você substituir no lugar do x2, colocar 5, ó, que essa expressão só vale para o x variando de 5 até 10. 5 vezes 5, 25. 15,75 menos 25 dá os 9,25, que é o momento aqui. Quando o x vale 10, vai ser 5 vezes 10, 50. 15,75 menos 50 dá os menos 34,25. Olha, uma reta decrescente e os valores colocados. Plotando o momento, no primeiro trecho é uma equação do primeiro grau, ó, uma reta onde o x1 é 0, o momento vale 80. Quando o x for 5, 5 vezes 5,75 mais 80 resulta em 108,75, onde o momento aqui vai ser máximo. No segundo trecho, a equação do momento é uma equação de segundo grau, uma parábola de boca para baixo. Ó, aqui, ó. Observe que para o x2 igual a 5, o momento vai dar 108,75. E para o x2 igual a 10, se você substituir aqui, ó, você vai achar que o momento é 0. Portanto, nós temos aqui os diagramas do fletor e do momento. Observe que é o máximo cortante, do cortante e do fletor. Veja que o máximo valor para o cortante é 34,25 e ocorre aqui em C, na seção C, e o máximo momento 108,75 que ocorre bem no meio da viga. Esses valores que a gente sempre busca, né, os máximos valores de cortante e de momento fletor. Com isto, chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou. E deixe comentários dizendo que você gostou, críticas construtivas para o que você não gostou. Ajude esse canal a crescer, é um canal de educação. E o nosso país está precisando muito de educação. Até a próxima.